Num livro qualquer, episódio dedicado à filosofia oriental. A cunha na vinheta! Pois é, meus povos e minhas povas, se você gosta de filosofia, mas você não quer apenas aprender o óbvio, o trivial, o básico, mas mergulhar na filosofia em ambientes que de repente nunca você parou para pensar que diz, ora, isso faz parte da filosofia? Ou será que a filosofia nasce disso? Você entendeu a ideia? Não, enfim, foi confuso. Realmente foi confuso, porque a filosofia é algo confuso que o homem inventou. E eu fiz um vídeo que teve uma repercussão orgânica, eu achei muito interessante, por isso que eu quero continuar falando sobre filosofia oriental, que é este vídeo aqui, onde eu falo da diferença básica entre filosofia oriental e filosofia ocidental. Um ritmo muito mais, digamos, zen. Hoje eu não estou num ritmo tão zen. Hoje eu estou num ritmo mais dinâmico, vamos dizer assim. Mas essa dinamismo vem do mesmo lugar. E aí eu quero falar não nas diferenças, mas nas semelhanças da filosofia oriental e da filosofia ocidental. Mas para falar das semelhanças, eu terei que falar primeiro numa essência que diferencia essas duas correntes filosóficas. Aliás, não são nem correntes filosóficas, né? Quando se fala filosofia oriental, está se falando de muitas coisas. Quando se fala filosofia ocidental, está se falando de muitas coisas. Está se falando de uma história da filosofia. E como se está falando de uma história da filosofia, a definição de filosofia vai depender do ponto de vista de quem está defendendo a tese. Ou seja, do ponto de vista de alguém que defende uma tese baseada na filosofia alemã, por exemplo, baseada, sei lá, em Kant, vai pegar a filosofia oriental com o olhar da perspectiva da metafísica de Kant todinha, explicando aquilo tudo, não sei o que, onde é que há metafísica. Porque Kant, ele tratou de explicar onde há metafísica nas coisas. Então, se ele fosse tratar do budismo, ele ia catucar aonde está a metafísica dentro do budismo. Por que eu falei no budismo? Porque o budismo é uma referência muito forte. Quando se fala em filosofia oriental, aqui no Ocidente, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é budismo. E esse é um erro. Porque na era de ouro da filosofia, foi um período onde no mundo inteiro, pensadores de diversos lugares, diferentes, distintos, surgiram com novas ideias. E essa ideia tinha um caminho. Ela era uma espécie de distinção entre o mitológico e o filosófico. No caso do Oriente, essa distinção é mais difícil de ser feita. A estrutura de construção do Oriente, por exemplo, a construção da China, né? A filosofia do Japão, por exemplo, né? que é o shintoísmo. O shintoísmo é a religião original do Japão. E o Japão, ele tem uma história da construção do Japão a partir dos deuses e é toda mitológica a partir da construção desses deuses. E quando você pega, por exemplo, budismo e você trata o budismo como filosofia, não ainda chega no aspecto religioso do budismo, que existe um aspecto religioso do budismo, mas aí isso é um caso à parte, eu vou falar apenas do aspecto filosófico, e diz, bem,
o budismo japonês, ok, mas a religião principal do Japão não é o budismo, é o shintoísmo. A religião não seria oficial. Conta o nascimento do Japão de uma maneira alegórica e está em conformidade com a ciência, a sociedade japonesa aceita, entende, convive, a gente não sabe como, enfim, um modo de pensar completamente diferente que convive bem com o caminho óctuplo do budismo, por exemplo, e com a filosofia budista todinha e a religião todinha budista e se instala bem, convive bem. Assim como você tem na Índia diversas manifestações da religião hindu, que não é tão simples. Você não estuda o hinduísmo, você não vai pegar assim, Brahma, não sei quem, Vishnu, sei lá, Shiva, pronto, já sei. São milhões de deuses, milhões de manifestações, pessoas que defendem o sistema de castas, razões pelas quais são defendidas, razões pelas quais não são defendidas. Se a gente olhar de um ponto de vista racional, a gente deixa o ponto de vista mitológico, filosófico, que está muito ligado também, e ao mesmo tempo é responsável por manter uma convivência pacífica entre todos eles sem que haja esse conflito, porque uma coisa todas as manifestações hindu, todas elas têm em comum, que é uma espécie de tolerância à diversidade, talvez pela ideia de movimento eterno e de modificação eterna, que não é uma ideia muito aceita no Ocidente. Ela teve como referência maior na antiguidade, nesse mesmo período onde surgiu, bem, uma época, né, do século VI, VII, VIII até o século I antes de Cristo, onde no mundo se manifestaram vários pensamentos que separavam as divindades e as coisas mitológicas de um pensamento mais filosófico. E isso ocorreu no mundo todo. Só que no Ocidente, a manifestação filosófica do movimento estava em Heráclito de Éfeso. E ele não foi tão bem aceito quanto Parmênides. E Sócrates e Platão, na verdade, Platão seguiu bem mais a linha de Parmênides, o que criou um Ocidente mais analítico, crítico, mas ao mesmo tempo mais sólido, menos adepto à diversidade, a movimento, enfim. Já o Oriente, em termos de filosofia e religião, quando você vai pegar as simbologias e as leituras e se aprofundar no conhecimento, vou mostrar livros aqui, você pode ter um conhecimento superficial primeiro, para depois se aprofundar. Mas no caso das orientais, essa maleabilidade, vida, morte, enfim, modificação eterna. A única coisa que muda é o fato de que as coisas eternamente estão mudando. Enfim, essa ideia é mais aceita no Oriente e ela tem poucas manifestações aqui no Ocidente. Ela chegou perto disso, por exemplo, com Heráclito de Éfeso, chegou bem perto disso com Nietzsche, só que de uma forma ocidental, bem caótica. Nietzsche ainda não estava na era das probabilidades, então agora vivemos numa realidade probabilística, né? É difícil de aceitar, inclusive para os próprios físicos, que é uma realidade de mundo que a realidade é probabilidade, né? E os filósofos ocidentais simplesmente acabaram quase que aceitando que a filosofia morreu. Porque a filosofia não é compatível com o universo de probabilidades. Então os físicos têm as sacadas e criam metáforas. E essas metáforas têm filosofia. Mas há quem diga que a filosofia ocidental morreu porque
abandonou a metafísica. Bem, você abre mão da metafísica porque a metafísica dependia de um mundo aristotélico, cósmico e organizado, enfim, onde todo movimento seria uma ilusão, contrastando com a eternidade imutável. Quando você perde essa solidez, o que acontece é que vem uma enxurrada de possibilidades. E aí aparece muita gente vindo com filosofia oriental, com retalhos de filosofia oriental, apenas demonstrando essa capacidade de modificação, de transformação eterna e reforçando a ideia do eterno movimento e não de uma fixidez. Quando, na verdade, o problema não está nem em um nem em outro. São apenas pontos de vista diferentes. Na verdade, essas duas realidades, quando se fala em, já que estamos falando em algo que excede a nossa capacidade de compreensão, né? Ou seja, aristotelicamente falando, para ser bem ocidental, o atemporal, ou seja, o eterno, ele pode conviver com a ideia de temporalidade. Aquilo que é eterno, características atribuídas ao que é divino, ao que é super ou além da compreensão humana, é a capacidade de absolutamente qualquer coisa. Então, nesse território, tudo passa a ser possível. Num universo de probabilidades infinito, ou seja, na verdade, o que surgiu com a física quântica não foi um vazio. E o vazio é para quem teme, porque você tinha um lugar seguro, você tinha uma teologia baseada numa epistemologia que explicava a razão primeira das coisas, e de repente você se encontra num universo probabilístico. E as pessoas passam a temê-lo. Não, nesse universo probabilístico tudo é possível. Ele só reforça o que as pessoas que creem dizem, tudo é possível. As pessoas dizem que tudo é possível para Deus, pois é, tudo é possível mesmo. Então assim, por que temer, já que tudo é possível? É um paradoxo, as pessoas temem o paradoxo porque elas temem o desconhecido, porque elas temem a si mesmas. Isso vem de uma autorrelação, é o medo das suas próprias fraquezas faz com que você destile esse medo e passe ele de alguma maneira como se a responsabilidade não fosse sua. Algo te jogou numa situação de perigo. E na verdade, na maioria das vezes, isso é produção mental. Na maioria das vezes, isso é apenas uma elucubração de, enfim, teorias conspiratórias, porque nossa mente não para de pensar. Por isso que é importante o silêncio, a reflexão, a meditação, a leitura. De algum modo sistemática. Não se prender a sistemas. Há uma diferença nisso. Pois bem, eu vou agora falar dos livros. Por que eu deixei para o final? Porque eu queria mostrar que todo esse resumo é apenas um resumo, uma síntese, uma mera síntese que pôde ser retirada de uma leitura de 2 livros. Claro, eu tinha lido outras coisas anteriormente sobre filosofia oriental, para me aprofundar mais, mas aí o que acontece? Eu tenho 2 dicas que fazem com que você relembre de certos conceitos daquela filosofia. Por exemplo, eu quero falar sobre budismo,
eu já sei algumas coisas sobre o budismo, já estudei, já li livros, mas o que é que eu vou falar hoje sobre o budismo, não sei o quê. Aí nesse livro, você tem uma espécie de guia, você tem uma síntese onde você pode, eu vou colocar isso, vou colocar aquilo. Então, enfim, 2 dicas de leitura rápida, esclarecedora sobre filosofia e mitologia, que são o livro da mitologia, já indiquei ele aqui no canal, que é da série Grandes Ideias de Todos os Tempos, né, da editora Globo, da Globo Livros, e o livro da filosofia. Fora estes tem o da ciência, o da sociologia, o da religião, o da ciência, o da história, o da mitologia, enfim, tá tudo aparecendo aí, a coleção. Eu tenho a maior parte, mas não tenho todos. Outra dica de livro para quem quer conhecer um pouco sobre o budismo é o livro de uma brasileira budista, a Monja Coen. Esse livro aqui, O que Aprendi com o Silêncio, porque mostra uma visão do budismo no Brasil, eu acho que muito forte pela presença dela na mídia. Então eu acho muito importante reconhecer qual é a proposta de budismo que, enfim, está sendo mais proposta aqui no Ocidente, né? E particularmente no Brasil. É interessante ver esse ponto de vista. Outra indicação é Cérebro e Meditação, também uma leitura simples, fácil. Por quê? Porque tem um neurocirurgião, é uma conversa de um neurocientista com um meditador, né? Então esse diálogo entre o meditador e o cientista, o neurocientista, que vê pelo ponto de vista do cérebro, enquanto o meditador vê do ponto de vista subjetivo, da subjetividade da ação feita, que é medida pelo neurocientista. Então essa conversa é muito interessante. E o livro é em forma de diálogo, né? Eles conversam mesmo, em forma de como se fosse uma entrevista entre eles, né? Um entrevistando o outro. Pois bem, são as dicas de hoje. Eu acho que esgotei tudo que eu estava pensando sobre filosofia oriental e ocidental, né? As principais diferenças e as principais semelhanças. Todas elas, né, partiram de um pensamento único que é esse pensamento filosófico dessa era, surgimento da filosofia. Só que no caso do Oriente, ele não veio com esse nome, não carregou esse nome filosofia. Esse nome filosofia vem por causa da filosofia grega. Mas o que se fazia, por exemplo, quando havia misturas de cultura no cativeiro, do cativeiro na Babilônia, do povo hebreu, né, onde se cria sistemas filosóficos religiosos, mas que não deixam de ser filosóficos. Ou seja, tudo ocorre em um período de aproximadamente 800 a 1000 anos. Mas mais particularmente num espaço de 500 anos, onde proliferou em vários pontos do planeta grandes pensamentos que de alguma maneira rompiam com aquilo que era puramente mitológico e passava do mitológico diretamente para a prática, com uma espécie de barreira, né? Uma barreira crítica, uma barreira racional, que é essa barreira filosófica. Buda veio com uma barreira, veio com uma proposta do caminho do meio. Lao Tse, no caso do taoísmo, veio com uma proposta ética, era uma proposta ética. O confucionismo veio como uma proposta ética.
que quebrava com aquela relação direta dos deuses com o homem, Deus com o homem, não, quebrava essa relação direta. Então havia uma atitude filosófica, mas não a palavra filosofia. E no Oriente, a grande diferença é que isso não fica tão bem distinto, tão bem separado, como para nós aqui do Ocidente, né? Basicamente isso. No resto é a mesma coisa, é tudo filosofia. E ficamos por aqui. Por hoje é só. Um beijo a todas e a todos. E falou!